the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um tema polémico, a história da tauromaquia. Para tal, convidámos Elísio Somaville, presidente do Conselho de Administração do Centro Cultural de Belém, historiador e, entre outras coisas, antigo secretário de Estado da Cultura. Olá, Elísio, bem-vindo ao programa. Olá, obrigado. A bem da clareza, assumo desde já como aficionado. Sou aficionado, não por tradição familiar próxima, mas por encontrar arte na tauromaquia e considerá-la depositária de uma herança que, apesar de objetivamente anacrónica, importa preservar. Porém, a ideia deste episódio não é tanto fazer a apologia da tauromaquia, mas antes explicar o porquê do seu aparecimento e evolução. Não se pretende, pois, converter ninguém, mas apenas dar um contributo para que os nossos ouvintes possam ter mais elementos para julgar este fenómeno. Isto reconhecendo, claro, que a tauromaquia não é ascética nem indolor, isto tanto para homens, que obviamente nela participam voluntariamente, quanto para animais. Como surgiu então este fenómeno? Recuando a épocas remotas, sublinhe-se que a luta com touros foi um costume mediterrâneo, havendo registros da sua prática na Grécia Antiga e Clássica e também em Roma. No espaço peninsular medieval, tanto cristãos quanto muçulmanos lanceavam touros como forma de preparação para as contínuas guerras e escaramuças entre si. Tal aconteceu porque, entre outros locais da península, existiam touros bravos espalhados de forma natural pelas linhas do Tejo. Também, as características do cavalo peninsular contribuíram para esta prática. Mais ágil e manobrável que os transpirinaicos, os cavalos peninsulares estavam particularmente adaptados ao confronto corpo a corpo, característico das campanhas da chamada Reconquista, e tinham mais capacidade para contrariar as investidas de animais bravios, como touros ou javalis. Na Idade Moderna, a partir do século XVI, os combates com touros passaram a fazer-se em espaços fechados, normalmente em ocasiões festivas. Estes eram sobretudo protagonizados por cavaleiros, quase sempre oriundos da nobreza, embora em Espanha, em ocasiões não festivas, já existisse o toureio a pé, e muitas vezes os próprios reis participavam nestes festejos, como foi o caso de Dom Sebastião ou de Dom Pedro II. No início do século XVIII, o toureio a cavalo quase desapareceu em Espanha, isto por Filipe V, o primeiro rei Bourbon, que era de origem francesa, achar o costume bárbaro. Os homens de a pé, até então personagens secundários, continuaram, porém, a torear. Andavam de pueblo em pueblo, literalmente a jogar a vida e a procurar ganhar a refeição de cada dia. O costume espanhol de dar troféus data precisamente deste tempo. Os touros eram então pertença da comunidade, que, no caso de uma boa atuação do toureiro, ofereciam-lhe a orelha para fazer um caldo ou, ainda melhor, o rabo para um guisado. Em finais do século XVIII, estes toureiros desenvolveram as bases da tauromaquia à espanhola. O liberalismo oitocentista torceu o nariz à tauromaquia, mas esta manteve-se enraizada tanto entre as elites quanto no elemento popular. No século XX, o espanhol Juan Belmonte, para ali da pé, e mais tarde o português João Brancunúcio, para ali da cavalo, estabeleceram as bases do toureio moderno, alicerçado na frontalidade, que significa citar o touro de frente, no tempo, que a melhor definição é torear quase em câmara lenta, e no remate dos passos e sortes. A estes seguiram-se muitos outros, representantes de diferentes escolas e formas de interpretar o toureiro. Hoje, a tauromaquia, que continua a ter muitos adeptos em Espanha, no sul de França e em vários países da América Latina, é, em Portugal, um fenómeno que tem alguma expressão, sobretudo nas regiões do Ribatejo e Alentejo. Em todos os países taurinos, existe uma minoria de defensores, que são os aficionados, e muitos opositores, o que é compreensível. Passemos então à conversa. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A pergunta que coloco ao nosso convidado, e também ao Henrique, parte precisamente do debate entre estes pontos de vista. Será que a tauromaquia faz sentido nos dias de hoje? E será arte ou barbárie?
Não sei se o Elísio quer começar. Bom, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Estou com muito gosto e vou misturar aqui duas qualidades, a de historiador e a de aficionado, o que às vezes pode prejudicar um pouco aquilo que eu possa dizer. Mas o Lourenço expressou bem um relance histórico sobre a tauromaquia e é evidente que a tauromaquia está viva e está de boa saúde. Há, obviamente, movimentos contestatários, abolicionistas, proibicionistas, mas a verdade é que se formos ver as contas, e números bem recentes, ainda agora houve a Feira de Santo Isidro em Madrid com 30 corridas todos os dias do mês de junho, houve um recorde de público em Las Ventas, 500 mil de pessoas. É só superado pelo futebol. 500 mil de pessoas. E em Portugal está a acontecer o mesmo. Ou seja, parece que em contravapor aos fenómenos animalistas e proibicionistas, o público está a encher as praças todas do país. Isto quer dizer alguma coisa, quer dizer que há realmente um sentimento de pertença e de autoestima. O meu querido e meu e do Henrique, mestre Cláudio Torres, não sendo um aficionado, é um defensor da cultura tauromáquica e vai ao fundo da questão, que é a grande bacia do Mediterrâneo, onde o touro, desde o Egito, o boi Apis, já é idolatrado como símbolo de força e fertilidade. Tudo isso se desenvolveu ao longo dos séculos. O touro o touro bravo, o auroque antigo, das gravuras de Altamira e de Foscoa também, acabou por sobreviver na Península Ibérica por razões muito concretas, porque a Península Ibérica foi mais imune às sucessivas invasões que o resto dos países mediterrâneos tiveram, a Grécia, a Itália, a França, e o touro sobreviveu enquanto espécie na chamada meseta ibérica. Há um outro grande aficionado, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, que faz agora o seu centenário, que fala na cultura do montado. E a cultura do montado, que é ibérica e que nos apanha o Alentejo e a Lesíria ribatejana, tem consigo a sobrevivência da espécie taurina, do touro bravo de lide, que depois, a partir do século XVII, XVIII, é criado o chamado touro de lide e as ganaderias começam a fazer a seleção, etc., do touro bravo. Portanto, há razões culturais e objetivos, há uma cultura de montado, e a cultura, na verdade, não se pode abolir por decreto. É uma coisa que o tempo dirá, eu não sei como é que há de ser daqui a 100 anos ou daqui a 200, mas a própria tauromaquia evoluiu. Bem, tu trabalhaste sempre ligado à cultura, ao património cultural. Património, aliás, sou diretor-geral do património, fui secretário de Estado da Cultura, do CCB e tal. Exato. E eu acho também que a cultura não se pode abolir por decreto. Agora, eu sou de uma terra onde nunca houve touradas, que é a minha família, é de Viseu. E, portanto, não há touradas. Sim, se bem que ali perto há as capeias raianas. Sim, Castelo Branco, Sabugal, isso não é perto Sabugal, disso. exatamente. Não, em Sabugal, como se dizia lá da minha terra, é outro mundo. Todo o Sabugal e o Soito ainda é mais outro mundo dentro do Sabugal. Sim, e tem ali muito perto a zona do Capucharro de Salamanca, que tem uma cultura. Isso não é muito perto de Viseu, quer dizer, é tão longe de Viseu. Mas é beira. Idanha a velha. Idanha sim, mas Viseu é beira mais para cima e alta, essa é a baixa,
que é um prolongamento quase do Alentejo, do Alentejo e do Ribatejo. Ou aquilo que Mas se a chama. geografia de Viseu é mais acidentada. É mais acidentada, é mais acima, não tem torres, não tem nada. E portanto, era só para dizer que a primeira tourada que eu vi foi a convite aqui justamente do Elísio. Nós fomos colegas na escola e na faculdade. E ele uma vez, com um conjunto de amigos, acho que também podemos não esconder o nosso comum amigo João Soares, que também era aficionado, não era? Não sei. Ele gosta muito da festa. Ele costuma dizer que não distingue uma Chicoelina de uma Verónica. Eu também não. Mas gosta da festa e gosta das pegas. Quer dizer, mas na verdade eu fui e nunca tinha visto uma tourada com olhos de ver, quer dizer, tirando assim a olhar de vez em quando eu era miúdo. Mas a tua mulher, a Luísa, é aficionada. A minha mulher é meio espanhola. Vai lá. Isso é outra coisa. Essa distingue a Chicoelina da Verónica e da não sei quê. Pois, porque eu de facto não tenho esse hábito. Quer dizer, é como ver jogos de voleibol. Se me perguntarem o que é que eu tenho sobre os jogos de voleibol, nada contra, mas nada também contra, mas não vou vê-los. Eu até acho bonito de vez em quando na televisão, quando são boas equipas, há ali um bailado também, no voleibol fantástico, ou no basquetebol, ou noutras coisas. E o que eu sinto é isto. Ele é anacrónico, de facto, porque quer dizer, se a gente pensar assim, metem para lá uns touros só para os torturarem ou matarem, ou fazer em Espanha, ou fazerem outra coisa qualquer, isto não faz sentido nenhum. Mas se uma pessoa começar a conhecer um bocadinho mais a história da tourada, O que está por trás e o que está por trás, e se ler até grandes autores da literatura contemporânea, grandes poetas, Vamos a isso. que falam sobre a tourada e toda a arte que está por trás. Sim, e grandes artistas que a expressaram, Picasso, Exatamente, Goya. claro. A gente vê arte na própria forma da lide do touro. É. Porque aquilo não é passar um pano vermelho por cima da cabeça do touro, nem esperar que o touro passe por baixo de um pano vermelho. Não, aquilo obedece a muito mais. cânones e a regras muito... Aquilo tem balé, tem É um bailado, com trágico. touro. É um bailado trágico. E quer dizer... E isso é muito humano, é muito... Portanto, eu já antes era completamente a proibição das touradas, para já, porque acho que primeiro o touro vive de haver touradas, se não acaba. Sim, não acaba. Não acaba. Como raça de carne não tem viabilidade. Não faz sentido nenhum haver touros se não houver touro bravo, se não houver touradas. Claro. Em segundo lugar, eu acho que as pessoas que são aficionadas e que sabem disto ao nível em que sabe o Elísio ou que sabes tu, Lourenço, têm todo o direito de continuar a ver. Eu também há muitas coisas que não gosto de ver e vejo, tanto no espaço público como na televisão, como noutros sítios, e que também não gosto. Quer dizer, mas que acho normal, não, eu não tenho que impor o meu gosto a ninguém. E já agora tenho o direito de me responsabilizar pelos filhos menores que posso levar a um espetáculo tauromáquico, onde eu também fui e não me considero uma pessoa agressiva nem um troglodita, e onde eu também fui desde pois é, novo, falta-me essa experiência, nunca fui. Agora, também acho isso de proibição de espetáculo para menos de não sei quantos anos, já nem sei quantos são. Sim, como se fosse quase um espetáculo pornográfico. Quer dizer, acho isso também completamente ridículo. E acho outra coisa, quer dizer, acho que Portugal, como a Espanha, aliás, até do ponto de vista económico e turístico, tem a ganhar, porque já Portugal tem uma espécie de tourada, que é a tourada portuguesa, que é de sol cavalo e tem os forcados. Tem os forcados, tem aquela entrada toda das cortesias. Exatamente. E isso é muito o tempo de Dom João V. Foi tudo muito trabalhado pelo Dom João V. Seja quando for, aquilo vende-se bem como cartaz turístico. Claro que sim. Quer dizer, e nós estarmos a discutir aqui uma agenda que não tem, quer dizer, que não tem sentido prático. Qual é o sentido prático de proibir a tourada? Eu pergunto assim, há um sentido prático até em proibir, por exemplo, de se fumar dentro de restaurantes, que é não prejudicar o homem que entrou no restaurante e que não fuma e que leva com o fumo dos outros. Agora, do meu ponto de vista, eu vivi, quando era miúdo, sabes aonde? Na esquina da Avenida da República, com a Barbosa de Bocage. Via-se estavas ali, estavas ali muito perto. Nunca fui, por causa de questões de família, nunca tive aficionados, eu nunca entrei num campo pequeno para ver uma tourada. Portanto, quer dizer, isto não faz mal nenhum, não faz mal nenhum nem a quem está perto, nem a quem está longe, nem a ninguém. Então faz mal a quem? Dizem. Aos touros. Mas isso era outra discussão sobre o animalismo. Ainda ontem ou anteontem vi uma reportagem na SIC, salvo erro, em que há matilhas de cães em percursos pedestres que estão
a tirar as pessoas dos próprios percursos. E porque é que há matilhas de cães selvagens? Porque se proibiu o abate. Exato. Não é? E portanto as pessoas continuam a abandoná-los e eles tornam-se mais ou menos selvagens. Olha, ou de uma coisa que agora já é estar aqui a derivar um bocado, mas que é um perigo para a saúde pública, que são os pombos urbanos. Que também não podem ser, andam por todo lado e não sei como é que, Sim, como é que são controlados. São ratos com asas, que é uma coisa que... Mas agora, em relação à tauromaquia... Que era o ponto. De facto, a tradição, a arte e a cultura, ou sobretudo a arte e a cultura, não se explicam de uma forma racional. É claro que se os argumentos forem meramente racionais e ascéticos, é uma discussão que não faz sentido. Agora... isto parte da perspectiva e do ponto de partida de que saímos. Porque se nós olhamos para aquele, como dizes muito bem, bailado, porque é um bailado trágico, até muito ao jeito da tragédia grega, porque é muito mediterrâneo, não é? Tem ali um momento de clímax, que é o então, sobretudo no caso espanhol, que é o momento da morte do touro. É um bailado trágico, tem muito a ver, radica na civilização e na cultura mediterrânea, e que depois evolui também no espaço ibérico e no espaço peninsular, também como o Elísio disse. Aliás, porque todas aquelas zonas da meseta eram escassamente povoadas na altura e até pela sua própria dimensão permitiam que o touro bravo se desenvolvesse naquele local. E como foi indicado na introdução, em todas aquelas caramuças entre cristãos e muçulmanos, e inclusive com o cavalo peninsular que nós tínhamos e com o tipo de lutas e de pelejas que existiam no tempo da Reconquista, que eram muito corpo a corpo, não eram aqueles embates da Idade Média, entre aquelas forças feudais, por exemplo, em França ou na Alemanha, em que estavam aquela cavalaria em linha, aquela cavalaria pesada e que chocava uma com a outra. Os cavalos eram muito ágeis e maleáveis e até pela própria acidentado do terreno. Portanto, muito naturalmente, os cavaleiros, porque os muçulmanos peninsulares também torearam, ao encontrarem o touro, como ao encontrarem outras espécies, como o javali, lanceavam. Portanto, isto não foi algo que o homem pensasse, olha, vamos buscar aqui este animal, vamos fechá-lo aqui numa... Vamos chateá-lo. E vamos massacrá-lo para gáudio das pessoas. Não, isto teve uma origem natural. É claro que depois a tauromaquia em recinto fechado já tem outras regras e depois parte até de festividades, todos aqueles atos festivos que se davam numa aclamação, nos anos de um rei, em qualquer outra destas situações. Por exemplo, quando os Filipes vieram a Portugal, organizaram-se várias corridas de touros na zona do Terreiro do Paço. Portanto, do Terreiro do Paço não, ainda do Paço, sim. Sim, do Terreiro do Paço. Agora é que se chama Praça do Comércio, sim, claro que sim. Portanto, ainda no Terreiro do Paço. Portanto, toda esta evolução tem uma lógica e uma explicação que não é racional. Tem a ver até com a própria evolução e com o contexto histórico e com o próprio contexto geográfico e físico da nossa península. É óbvio que hoje em dia, quando no mundo urbano se analisa de choque um espetáculo destes e que o foco está nas bandarilhas e numa série de outros mitos que muitas vezes são lançados, como o touro é torturado anteriormente à corrida, ou é-lhe feito qualquer coisa, as coisas mais mirabolantes que muitas vezes é dito. Aliás, qualquer aficionado gosta do touro. Agora eu sei que quem está a ouvir e que é anti-taurino vai ficar completamente, e como é que gosta se ele vai se ferir lá para dentro? Não, mas é um animal que durante 4 anos evolui na ganaderia, ou 5, não é? É adulto já com 4, pode ser lidado com 5 também. Mas evolui nas ganaderias com condições que que a maioria dos bovinos não tem, nem de carne nem de leite, que tem uma exploração intensiva. Alguns humanos não têm aquelas e que alguns não têm aquelas condições para ter aqueles... Que é cama, mesa e roupa lavada, aquilo praticamente. É o rei que tem aqueles 15 minutos de território que tem. E todo aquele território e a forma... E que muitos voltam para a ganaderia. Agora, tudo isto eu percebo que quem não o entenda desta forma, que quem não veja esta manifestação como arte nem como cultura, quem a veja de uma forma racional, literal, que é um excesso de literalismo. Que é um excesso de literalismo. Todo o animalismo é um excesso de literalismo, porque repara uma coisa, o animalismo diz, a gente tem que deixar falar o Elísio porque ele é que é o convidado. Todo é que eu entusiasmei porque isto é um tema que me diz muito. Todo o animalismo é um excesso de literalismo, porque
arma-se em grande defensor de animais, SNS para animais e tal, e depois mete os cães na varanda, que é uma coisa que a mim me ofende. Em apartamentos, depois na varanda, sem espaço, sem nada, sem Henrique, e sem qualquer respeito até pelas raças, porque há raças que são raças de caça, há outras que são e que precisam de terra, precisam de cheiros, precisam de estímulo, precisam de andar, precisam de correr. Mas quer dizer, todo esse animalismo é de um profundo egoísmo até. Porque é demasiado urbano para compreender o que é um animal. Vamos lá ver. O drama dos nossos tempos, e sobretudo aqui no nosso país, é que temos 2/3 da população a viver nas áreas metropolitanas. Ora, pois. Está. E portanto, aquilo a que se chama o interior, apesar das 3.200 km de autoestradas, têm servido para trazer as pessoas para o litoral, não para fixar as pessoas. E portanto há aqui uma minoria realmente de gente que tem a sua tradição, tem a sua cultura e que se vê de algum modo ameaçada. Não foram os homens livres como nós e o sensato poder político e moderador que tem impedido estas marés, porque isto são marés que vão e vêm, depois há bonança. Agora estamos a viver um período de uma relativa calmia relativamente a isso. Foi mais no período da geringonça, digamos assim, em que houve ali uns ímpetos que vinham não só do PAN, mas também do Bloco. Os ímpetos proibicionistas. Fomos à moita. E de algum modo também dentro de quase todos os partidos. Certo. Tirando o PCP, que honra-lhe seja, é um partido culto. É um partido com mais defesa da tourada, é verdade. É um partido culto. Sim. É um partido culto e que tem respeito pelo património. Isso honra-lhe seja. Mas há aqui um conjunto, e o Lourenço referiu, na mitologia, e que nada é por acaso. Por exemplo, eu falei no Boi Ápis e no Minotauro, que no verão era preciso dar-lhe 11.000 virgens para ele se manter quieto e não sair cá para fora e destruir tudo, que tem que ver com o culto da fertilidade e tudo isso. Isso, as religiões e a mitologia, tudo isso evolui. Eu sou insuspeito em matéria de religião, mas a verdade é que não é por acaso, por exemplo, que o dia do ano em que há mais corridas de touros em todo o mundo e em todo o calendário é o dia da Nossa Senhora, 15 de agosto. É a fertilidade. É o dia em que há mais festas. É o verão. Até se dizia que não há toureiro que seja toureiro se vestir a 15 de agosto. São as endorfinas todas a saltar e tudo. É o verão. Portanto, e isso tem que ver com o touro. Quem sentiu isso como ninguém na literatura, na poesia, foi o grande Federico Garcia Lorca. Exato. Com La Corrida e La Muerte, que é um dos poemas mais famosos. Messias, eram lá 5 da tarde. E o António Tecalmório e tudo isso. Sim, mas o pranto para não sei o quê. Mas o Lorca define, ele tem um ensaio sobre o duende, Quem tem duende, assim, que é difícil. Sim, é difícil feeling, é um momento mágico. Transmite magia. Que transmite e que é visível em certas lides, em que ele diz que a corrida de touros é a arte mais autêntica do mundo, porque é irrepetível. Não há 2 touros iguais, não há 2 lides iguais, é irrepetível. E quando o homem enfrenta a morte, há luz e sombra. Lá no Oriente há o Yin e o Yang. Há tragédia e glória. Há um sol que divide a praça em 2. Exatamente. Não é? A sombra e a sombra. E o homem põe-se diante da morte. E só tem direito a matar o touro quem dá ao touro o direito de o matar a si. Isso é um princípio, há uma ética em tudo isto. E, portanto, todo esse bailado do homem com a morte, do não mexer os pés, de ter um animal que se vê ameaçado no seu território, porque o touro defende o território até a última e é agressivo, mesmo quando é lanceado, quando é picado. E é a sua característica principal, não é? Não desiste até ao fim, a não ser que seja um manso e atraiçoeiro, etc. Mas esse duelo até à morte é uma arte, sem dúvida nenhuma. Quando nós vemos certos passos que impressionaram pintores, que impressionou toda a gente. Mas desculpa, há um livro de um espanhol que foi muito conhecido,
que era o Blasco Ibanez, O Velasco Ibanez. que Sim, tem uma sim. coisa chamada Sangre Arena, Sangre e Arena. em que ele começa o livro todo contra as touradas e depois no fim ele praticamente muda de posição, porque quer dizer, ele acaba por reconhecer ao ir ver as touradas que aquilo é mais do que ele pensava que era. Isto é Descobre livro um dos mundo- anos 30, não é? Pois. Porque já havia quem contestasse as touradas há 500 anos ou há 300 Sim, ou há 200. O próprio Filipe V de Bourbon foi Sim, o claro, primeiro dos claro. primeiros Bem, foi um rei absoluto, portanto... E o poder constitucional de 1822 cá também proibiu as touradas. Em 36, E em sim, 36, pode sim, crer. o setembrismo. Depois o setembrismo. Enfim, mas na verdade eu acho que há aqui um problema de como é que se vê. Quer dizer, eu também há obras de arte, da arte contemporânea, que eu fico a olhar para aquilo e pergunto, mas porquê é que isto é arte? E também não sei, até chegar a alguém que se calhar me explica assim, olha, isto é arte porque e tal, aquilo é uma referência a uma coisa que eu não conheço, aquilo é uma referência a um pintor que eu nunca ouvi. Eu não sou muito. Mas eu aí dotado tenho na a pintura. ideia que a arte, obviamente, que se vai explicando, e a tauromaquia tem muito que se lhe diga, mas como é algo sensível, ou nos toca ou não nos toca. E de facto a tauromaquia pode não tocar a todas as pessoas. Claro, mas por exemplo, eu acho quase impensável alguém gostar de balé que sem perceber o que está a passar. a claro. arte que está, como ele disse, não mexe os pés. Sabes que eu Aqui tenho é a ver uma tudo. tourada, não sabia que não se mexia os pés. Quer Estamos dizer, a falar de toureio a pé. agora. sim, Acaba claro, para os evidente. ouvintes. Pois os cavalos mexem bastante as patas. Sim, bastante. E a gente chama-lhe patas Nós estamos também. a cair para a toureia à espanhola. que também é o que eu engraçado, também, os espanhóis gozam connosco, os nossos irmãos, e dizem vocês em Portugal têm fortunas, são riquíssimos, têm cavalos, fazem coisas. Nós temos um panito, Sim, somos exatamente. pobrezinhos, temos um panito Pois, e claro. vamos ao touro com o pano. Mas é muito isso. A corrida de touros desenvolveu-se pela via da arte equestre, com o cavalo altero, lusitano, hispano-árabe, peninsular, que é inicial. peninsular, que é um cavalo mais educado do mundo. E é o cavalo que faz a dressagem em Viena, em Versailles, todo que esgota lotações. Um cavalo muito corajoso, que é preciso ser muito cavalo corajoso. corajoso, brincalhão, gosta da lida, Do movimento, do movimento. E depois temos a arte bem cavalgar a toda a cela do Dom Duarte, também ensina a lancear o touro, também lá tem um capítulo sobre isso. E depois temos o toureio apeado, que aí é o homem, o animal e a muleta ou a capa. Não é? Sim. É a arte Portanto, mais despida que existe de qualquer coisa que não a capacidade o homem veste-se de luz para combater a sombra. O traca de luzes. Elísio, e para combater o medo, E o que é das medo. coisas mais importantes, porque nenhum toureiro pode dizer que não tem medo, porque enfrentar um touro que é uma força incrível e do causa uma toureiro que não adrenalina. tenha medo, não é? Exato, Agora, é inconsciente. O que exige é uma preparação de um atleta olímpico. Eu conheço vários e sou amigo de vários matadores e toureiros e a disciplina férrea que eles se impõem Sim, a si são próprios atletas. todos os dias, São atletas. de manhã, fisicamente, e realmente só quem não experimentou, tu um dia has de ir a uma ganadaria, a Mas uma vais tenda. obrigar a torear com a minha Uma barriguinha. tenta. Sim, não, mesmo com a nossa barriguinha e pegar num capote ou numa muleta. num capote que pesa quase 5 quilos. É pesado, é. Que eles Até pegam, fica em pé eles sozinho. pegam com 3 dedos, não é? E tentar fazer uma verónica, uma vaquinha. As tentas são com vaquinhas bravas, têm 80 quilos. Tu dás uns saltos ali à frente. Agora imagina o que é meia tonelada de animal. Ou Uma força indescritível. Para fazeres sim. um passe, tens que treinar muito, fazer uma verónica bem feita. E a pessoa tem que controlar as suas emoções e conseguir e fixá-lo e tentar sentir olhá-lo nos aquele olhos. movimento, exatamente, controlando o que é mais primário, que é o medo, não é? E sobrepondo outras quando o coisas. animal olha para ti e te vê nos olhos, aí tu tens touro. Se ele não olha para ti, não tens.
podes andar ali, ele investe, mas mal e tal. Mas eu não ando, Elísio. Pode estar descansado. Não, mas é divertido. Se ele olhar para mim, eu fujo. Se levares uma amarradita, Não serás a revelação não da ficas temporada. magoado nem nada, porque eu já levei, mas agora Sim, não me de atrevo, vacas não, mas não me atrevo mais do que isso, não é? Mas as pessoas ficam a saber bem o que é que aquilo exige de preparação nessa arte. Física e psicológica. E é curioso que eu conheço o meio artístico, algum dele, e sobretudo na dança, coreógrafos, o Vasco Valencamp, tem admiração pela corrida Só podem ter. pela corrida de touros. Só podem ter, porque aquilo de facto é uma... E há uma coisa que a mim sempre me espantou, que não percebo nada, é que eles fazem tumba, não sei o quê, 2 passos, 3 passos, 4 passos, ao fim de 5 passos eles viram as costas ao touro e o touro fica quieto. Pois, mas isso obriga a um conhecimento do touro Pois muito grande. Quando tem touro. Mas é extraordinário. Quer dizer, para mim aquilo é extraordinário. Quando o toureiro vira as costas ao touro e o touro fica quieto, eu disse, como é que ele não tem medo que agora o touro aproveita agora? Ou se ajoelha à frente, Henrique, sem nada. há uma tauromaquia, e isso depois é a parte do entender a lide. Este episódio chama-se Tauromaquia explicado ao Henrique. Ok, já temos título. Tanto em Portugal, tanto na lide, não em Portugal e Espanha, mas na lide a cavalo como a lide da piada, tem regras muito. Há um diretor de lide, tudo é feito com ordem. Quando começa a haver desordem na arena, tem que ser. E isso é importante relevar, como também essa capacidade do homem controlar as suas angústias e o seu medo, que é o sentimento primário quando se olha para um touro, e conseguir relaxar o suficiente para criar movimentos que são movimentos com harmonia, não é? E isso é muito complexo e muito difícil e digno de admiração. Agora, também há uma outra coisa que eu estava aqui a pensar, que é importante passar para os ouvintes, é que a maioria dos aficionados, pelo menos os que eu conheço, eu sendo aficionado, gosta de animais. Aquela ideia de que o aficionado é um bárbaro que não gosta de animais. Eu gosto de animais, gosto de cavalos, gosto de cães, gosto de todas as espécies, tanto selvagens como... Os bárbaros é que gostam de animais. Desculpa. Pronto. Como sou urbanizado, eu não gosto. Mas não gostam de animais. Eu não sou muito adepto de animais. Eu gosto de ver um touro ao campo. É uma sensação única ver numa ganaderia um quatrenho ou um cinquenho, ou seja, um touro adulto, a olhar, tem um olhar que é uma coisa que mexe, mas mexe connosco. E isso não tem nada de qualquer espécie de touro. É ver o touro no campo. O touro é um animal fantástico. É muito bonito e vê-los correr e olhar para nós. É uma majestade, além de que esteticamente é um animal lindíssimo, na minha opinião. É por isso que ele foi sempre desenhado sempre, ao longo dos milénios. Não é? Sempre, Que a gente tem aquela... O Picasso tem uma série extraordinária, muito minimalista. Até descobri há pouco tempo o Francis Bacon tem uma série de pinturas taurinas que ele fez. Sim. Muito interessantes. Isso é fantástico, quer dizer, para mim isto é tudo um mundo novo. Eu, aliás, vi outra tourada no campo, como convidado por alguém que eu já não me lembro quem era, que se era o Clube Tauromáquico ou assim uma coisa, porque tinha dito que tinha visto uma tourada, e apareceu lá um espanhol a pé, com o pirata, um tipo que tem uma pala. O Juan José Padilha. É o Padilha, exatamente. O grande Padilha. E esse homem, ainda não desfazendo os nossos artistas da moita, esse homem... Tu viste o Morante, acho. Eu vi o Morante, sim. Viste o Morante. Que é uma escola completamente diferente. São duas escolas diferentes, porque o Padilha dizem que é da escola exuberante, não é? Que era, sim, de poder. Mais de poder. Aquela espécie de... O Padilha é notável porque era o El Cordobês, também era assim, dizem. Ele perdeu um olho, como o Camões, numa lide, e ficou sem o olho. O Camões não foi na lide, acho que foi numa lide guerreira. Portanto, foi igual. E como é que um homem... Uma vez eu e a Cláudia jantámos com o Padilha. E ela estava curiosíssima, porque ela é professora de Educação Física. Como é que você consegue... Perdendo a visão periférica, não é? Porque é fundamental. Sim. E não, eu agora adivinho, que era uma coisa que eu não fazia antes. Eu adivinho, é o touro. E o tipo dizia, eu levanto-me às 7 da manhã. Ele só comeu uns ovos mexidos com salsa em cima. Foi o jantar dele. Não é?
Levantou-se às 7 Salsa da manhã. portuguesa. Salsa portuguesa. Porque a salsa em espanhol quer dizer molho. Foi ali no Campo Pequeno. Faço corrida, faço uma hora de corrida, depois faço ginástica, depois vou para o tentadero com umas vaquinhas e não sei o quê. Todos os dias, não é? E como é que o tipo, ele agora retirou-se já, despediu-se. Em Saragoça, penso. Sim, em Saragoça. Foi onde ele perdeu o olho. E levou 2 orelhas. Na Feira del Pilar. Exato. Da Virgem del Pilar. Mas Virgem del ele Pilar. volta aos touros a torear sem o olho. Sem a E visão. com uma pala. E tem os maiores triunfos que É nunca verdade. tinha tido na vida. Anterior, sim. Incrível. Com grandes leads. Incrível. Grandes leads. Aquelas saídas de praça em ombros, com as pessoas a gritar Sim. torero, torero, Sim. torero. Não, isso é uma Pá, isso é uma coisa que Ele saiu pela porta Sim, grande. exatamente, saiu pela porta grande. Exato. Não. É uma coisa fantástica. Agora, se vocês me dizem assim, epá, mas quando é que vais ver uma tourada? Eu, provavelmente, para se Em setembro. me convidar, eu vou, mas é assim. Henrique, é irás assim mais que eu vou. depressa com um jogo de voleibol. Nada Não contra o sei, voleibol. se algum amigo me convidar para um jogo de voleibol também vou ver, também na boa. é Pá. muito bonito Agora, também. eu assim, de ir a espetáculos, além de teatro e de dança e sobretudo orquestras sinfónicas e recitais, melómano que é o também. que eu sou melómano, depois ao futebol. Não é? Pronto, assim é outra história. Eu aí já não risco tanto. mas não há dúvida que agora é uma preocupação e é um contraste. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos, a minha filha gosta, o meu filho não gosta, não vai, a minha filha gosta. E o meu neto agora chegou aos 6 anos, vai fazer 7, e só vou, quero ir contigo a ver todos. Já fiz 6 anos, quer dizer, quando fizer 6 anos, acho que eu vou. Mas depois há este drama. O miúdo é um lisboeta e depois é capaz de acontecer como aos outros, que leva bullying. Por falar hoje em dia, sim. Enquanto se fosse de Vila Franca ou da Moita, coisa, Ou da pelo Évora. contrário, andam os miúdos todos na rua com os trapinhos a Exatamente. brincar às as escolas de toureiro funcionam, tudo isso, e portanto são realidades que são muito distintas, e é preciso ter isso tudo em conta. Mesmo em relação aos animais, ninguém, eu uma vez disse isso para escândalo de muita gente, numa entrevista que fiz há uns anos, ninguém gosta mais de animais do que a gente que está ligada aos touros e às ganadarias e aos toureiros. O meu avô materno, que era ribatejano da Moita, a ele se deve a construção da Praça de Touros, foi ele que meteu o bichinho. Tinha 2 gansos que eram como pessoas, eram amestrados, o raio dos gansos, guardavam a quinta dele em sarilhos pequenos, mais do que um cão-zarrão Serra da Estrela pachorrante que ele tinha, que era o Tejo, e eu andava a cavalo no Tejo, no Serra da Estrela. Depois tinha um Sputnik, que era o... Sarilhos Pequenos é uma terra de grandes tradições, incluída a terra de Manuel Fernandes, grande jogador de Sporting. Exatamente. E está perto da Praia do Rosário, que também é muito boa para dar uns mergulhos, também ali no Mar da Palha, agora é ali que está no Gaio. Mas é curioso, ele adorava os bichos e conseguia dominá-los completamente. Isso agora nunca lhe passou pela cabeça. Ele em Lisboa vivia em Alvalade, não é? Ter um cão ou ter uma coisa, isso é uma crueldade para o animal, isso não se faz. Eu também gosto muito de cães, mas só se tivesse uma Hoje, casa com capacidade nunca. para isso. Há um problema enorme na sociedade, que é a solidão das pessoas. E está-se depois a antropomorfizar os animais. velhos a irem para os lares. E depois a solidão. E as pessoas têm os seus pets, não é? Os seus cãezinhos, os seus gatinhos. E já há psicólogos para os cães. Eu vivo ao pé do hospital veterinário, há filas. É uma indústria poderosíssima, então das rações, disso tudo. Americana. Claro. Lá está o calvinismo. Os movimentos antitaurinos são sustentados pelos Estados Unidos e pela Holanda e por toda essa ideia. Eu acho que nada disto funciona por acaso, não é? É muito dinheiro. E quem suporta estes movimentos são eles. Quintas enormes. Quando há invasões, às vezes aparecem os espontâneos animalistas que entram para uma praça de touros e depois têm que ser retirados. Não há um português, são todos holandeses. É engraçado, não é? Portanto, isto está tudo ligado. Nós
aprendemos a ligar as coisas na faculdade. Foi. E portanto nada disto para mim é estranho, mas também não dramatizo. Acho que nunca se irá chegar a vias de facto relativamente. Não, e sobretudo nunca à se vai chegar a tauromaquia. conclusão nenhuma. Nem a Não se vai, conclusão não se vai. nenhuma. Não se vai porque vale a depende pena. da perspectiva. Eu não vou da discutir perspectiva o de sempre. dói-dói, porque não sou veterinário. Isso eu digo sempre. É uma senhora no movimento animalista que recusa fazer debates comigo quando vai falar no sofrimento e na tortura. E não sei, desculpa, eu não sou veterinário. Eu estou a falar de cultura. Claro. Não sou veterinário. E não no foco apenas Mas no, sabes que a no minha, ponto. a minha mulher tem uma tese veterinária para isso, embora ela seja de letras como Não, nós, que é que aquilo dói como uma picada de um mosquito em nós. Não é bem assim. isso é verdade. Mas há também alguns veterinários Eu não que gostava de defendem levar, de qualquer que, forma. que o touro cria uma série, isso eu também não sou veterinário, não sei se é verdade ou não, uma série de hormonas ou de mecanismos sim. de resposta que quando é picado é a mesma coisa como nós quando fazemos um corte, que quando estamos a quente não sentimos só E o sentimos ferro, quando... e o ferrinho tem que ser esse o sítio, não é? Sim, Aquele- não, pode ser claro. fora. aquele Não, um xispe, toureiro, no um morro, toureiro, xispe, um matador que falha o sítio. Ah, sim, é logo... É fatal. Elísio, mas aqui uma questão que estava a dizer que também é muito importante, ter um filho que é aficionado e outro que não é. Eu posso dar aqui o meu caso. A minha família, mais para trás, tem algumas tradições tauromáquicas, até na zona de Alcochete. Mas os meus pais, o meu pai não é aficionado. E eu, desde pequeno, o meu avô materno era, mas eu também tive pouco contacto com ele porque ele morreu quando eu tinha 4 anos. Mas eu, desde pequeno, que sentia um fascínio enorme por ver. Eu nunca tive uma relação especial nem com o Ribatejo nem com o Alentejo, mas eu via na televisão, ainda a preto e branco, e sentia um fascínio enorme Provavelmente pela é porque és tauromaquia. Marialva, trans, cistra, Não sei o que é que isso é. hetero, Não sei se serei. normativo e coisas assim. Isso é muito difícil, isso é uma catalogação muito difícil. Uma machista Não, brutal. Mas só aqui o uma. Lourenço há bocado disse que a tauromaquia e tal, que prática com homens. Há mulheres, não é? Há mulheres, sim, houve toureiras, sim, sim. Quer Houve, cavaleiras há, tauromáquicas, sim, quer sim, matadoras. quer matadoras, a Cristina exatamente. Sanchez. E outra questão importante é que quando ligamos Mas são mulheres que não contam para a cota, de qualquer forma. Henrique, Não, quando tu alguma- estavas a falar na questão Sim. do marialvismo, até se pode pensar que a tauromaquia é acusada de ser uma coisa de elites, mas a tauromaquia é transversal, vem das pessoas, dos elementos mais É populares. totalmente popular, até basta ir ao popular. Alentejo. E a base Aliás, é popular. Uma das razões por que o Partido Comunista respeita a tauromaquia e não é contra os touros tem a ver com o facto da base eleitoral do Partido Comunista ser Estar no em Alentejo. sítios onde há uma Sim, grande Ribatejo e afição. Alentejo, sim. Claro. E muitos Ribatejo e autarcas- Alentejo, E pronto, onde muitos eles deles elegem são deputados. aficionados e são Claro, muitos. claro. E sempre Agora, foram, pronto. e sempre foram. Agora, é evidente que isso lá está, é uma forma de estar na vida, de lidar com a natureza, de lidar com os sentimentos que hoje é diversa daquilo que se passa nos grandes centros urbanos, não é? E haver uma compreensão. Onde há uma neurastenia muito grande, há esta esquizofrenia dos animais de estimação, esta coisa toda que me faz alguma impressão, porque é um sinónimo, isto de ter os bichos de companhia, de uma enorme solidão que se sente nos meios urbanos, não é? E que me faz às vezes sonhar voltar às origens. E até um desconhecimento exatamente dessa questão que também falei aqui por alto na introdução, de que muitas vezes estas festas, quando são populares, por uma coisa eram aquelas festividades, que eram as festividades, por exemplo, na aclamação de um rei, ou outra coisa são as festas das comunidades. E nestas festas destas comunidades, muitas vezes o touro era, em tempos ancestrais, para ser repartido pela comunidade, ou E é seja, repartido. e é Sim, repartido. sim, é repartido. Portanto, quando se fala em barrancos, quando se fala em reguengos de Monsaraz, a ideia era essa. Sim, sim. Eles dizem, pois, mas é que eu não posso pôr, o touro vai morrer porque depois é repartido pela comunidade. Portanto, a nossa transição ancestral é essa. E não só na moita, penso que isso ainda persiste. Há um touro nas festas da Senhora da Boa Viagem, que é uma feira taurina, que é uma semana em que há corridas todos os dias. Há um touro que é no Horto e dividido por toda a gente. Por toda a gente. Há a sopa do rabo de boi, não é? Do rabo de touro bravo, a cola de touro, que fazem em Espanha, não é?
Que era o grande. Os matadores, literalmente, nessa altura, e no fundo é muita fundamentação do que são os troféus em Espanha. As pessoas pensam que é uma barbárie, mas no fundo tinha um fundamento, que era o pagamento do matador de touros. E a sopa de cola de touro é muito famosa em Sevilha e nessas zonas. Não dispenso. Bom, ficávamos hoje, foi uma conversa animada e já estamos aqui. E hoje foi um programa em que excedemos um pouco o tempo. Lidámos o tempo também. Foi para correr os 6 touros. Foi o tempo para correr os 6 touros. Elísio, muito obrigado. Não houve sobrero. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um gosto. Foi um gosto também. Eu sugeria nenhuma obra em particular, mas falámos de tantos pintores, homens da cultura, escritores e poetas que abordaram o tema da tauromaquia. Eu ficaria aqui com 3: Goya, Picasso e Hemingway. Podem ler algo Hemingway escreveu bastante, aliás, porque ele popularizou bastante até Pamplona e a festa do San Fermín. Picasso também tem várias séries sobre tauromaquia. Goya também. Aliás, há corridas goiescas inspiradas exatamente no que foi a expressão de Goya do que via na tauromaquia. Se artistas deste calibre encontraram arte na tauromaquia, é porque deve haver ali qualquer coisa. Há ali um doente qualquer, nem que esteja muito escondido, e há ali qualquer coisa. E portugueses, o Alves Redol. Olha, o Aquilino, quando passou pelo País Basco, tem descrições lindíssimas. Por Bayonne. Álvaro Guerra também escreveu. Mas o Álvaro Guerra era daqui. O Álvaro Guerra de Vila Franca, era de Vila Franca e viveu em Mafra depois. Um escritor extraordinário. Um texto fabuloso que eu descobri há 2 anos do António Lobo Antunes sobre o Ordonhas também. Não fazia ideia. É verdade. Enfim, poetas. Não, isso há todos os pintores, o Júlio Pomar, caramba. Júlio Pomar, é verdade. Também tem séries. Elísio, mais uma vez, muito obrigado. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Martins. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.